Boa noite, queridos amigos. Hoje nós vamos falar de mais um vulto do Espiritismo. Quando nós selecionamos os vultos do Espiritismo, nós lembramos de pessoas que foram importantes pela doutrina espírita, pela sua contribuição, pela obra, pela sua mediunidade. E hoje nós vamos falar de alguém que foi, assim como nós, um trabalhador aqui da Casa Espírita e que nos deixou um grande legado. Você já ouviu falar da Casa Transitória Fabiano de Cristo? Sim, essa mesmo, pois ela surgiu graças ao esforço e ao trabalho desse grande colaborador que foi José Gonçalves Pereira. José Gonçalves Pereira nasceu em 1906 na cidade de São José do Barreiro, uma pequena cidade da Serra da Bocaina. Pequena mesmo, hoje ela tem 4.500 habitantes. Não mais do que isso. E ele precisava prover seu sustento. Então o que ele fez? Ele veio até São Paulo e arranjou um emprego de vendedor numa empresa multinacional chamada Gessi Lever. Lá, a empresa nessa época queria lançar um sabão em barra para lavar roupas e tinha muita dificuldade de emplacar esse sabão. E o senhor Gonçalves teve a ideia de fazer uma campanha onde se lavava a roupa em público, e isso mostrava a superioridade do sabão. A campanha era inédita, fez um sucesso tão grande que ele foi promovido diretor comercial, e ele ficou nessa posição até 1964, e só saiu para se dedicar à Casa Transitória. Bem, mas como é que o senhor Gonçalves chegou ao Espiritismo? Um dia no seu trabalho, ele encontrou com um colega que estava carregando o livro Mediunidade, de Edgar Armond, e ele falou que já tinha lido o livro e gostaria de conversar com o autor. E o dono do livro, seu colega de trabalho, falou: eu frequento a Federação Espírita, se você quiser ir comigo, você poderá conhecer o senhor Edgar Armond. E ele vem até a Fiesp, é apresentado a Edgar Armond, e olha que curiosidade, os dois fazem aniversário no mesmo dia. E surge uma grande amizade entre os dois. Edgar Armond o convida para participar dos trabalhos da Casa Espírita e ele passa a integrar, a frequentar as reuniões, a estudar. E ele se interessa mesmo pela assistência social. E ele trabalha para ajudar os outros com muita caridade. E em 1949, em reconhecimento ao seu trabalho, ele é nomeado diretor do Departamento de Assistência Social. Puxa, é bacana isso, né? Mas onde ficava o Departamento de Assistência Social? Na época não havia espaço na federação, porque eles usavam... Era uma casa, um casarão velho, e todas as salas eram dedicadas a passes e aos estudos, que Edgar Armond foi quem montou a escola de aprendizes do Evangelho. Então o senhor Camargo achou um espaço que ele achou que seria bom, e era o galinheiro que ficava no fundo da federação. E ele arrumou esse galinheiro, pintou, colocou bancos, tudo voluntariamente. E lá ele começou a atender os necessitados. O seu trabalho crescia constantemente. E aí eles se mudaram para um outro local, que é a sede Santo Amaro. E lá eles passaram a fazer assistência social. Mas quando eles chegaram à marca de 300 famílias assistidas, as doações não davam conta. E ele precisava fazer alguma coisa para arrumar alimentos para as pessoas, para arrumar roupas, todos os gêneros necessários, remédios. E aí, um dos seus colaboradores, e assim se falou a semana passada, Ninfo Correia, ele dá a sugestão de fazerem a campanha do quilo, para arrecadarem alimentos e outros bens. O senhor Gonçalves era muito amigo de Chico Xavier e visitava frequentemente Chico em Pedro Leopoldo. E numa dessas visitas, Chico falou: olha, aqui tem uma jovem desencarnada, de grande luminosidade, que trabalha junto com os seus necessitados. E essa jovem era Alta de Souza. Surge assim, então, a campanha Alta de Souza, que inicialmente campanha do quilo, depois Alta de Souza.
E funcionava da seguinte maneira: os voluntários da FESP, eles saíam aos domingos, indo até as casas, falando do evangelho, falando do trabalho e deixando um saco para as contribuições. Na semana seguinte, eles voltavam, retiravam os donativos e levavam até a federação. E no terceiro domingo, eles descansavam. Então, essa campanha da Fraternidade Alta de Souza surgiu graças aos trabalhos do Sr. Gonçalves, desde 1953. Outro legado muito importante do Sr. Gonçalves foi o grupo Os Mensageiros. Ele era amigo de Chico Xavier e o visitava frequentemente. E numa das sessões mediúnicas, ele percebeu que muitos jovens copiavam as mensagens que Chico psicografava e também trechos dos livros de Allan Kardec para distribuir para as pessoas, porque os livros eram caros e não tinham essa facilidade. Então Gonçalves tem a ideia de imprimir essas mensagens e distribuir aos assistidos. Você já recebeu essas mensagens quando você vai tomar um passe? Ideia do Sr. Gonçalves. Veja quanto é importante o legado. E a assistência social, então, que foi o seu maior legado, deixou muita coisa. E ela estava estruturada, ela havia uma farmácia, havia atendimento médico, homeopático, confecção de enxovais, reforma de móveis, barbearia, refeitório, passes, palestras. Era muita coisa a ser feita. E a sede da Maria Paula não dava mais conta. E eles precisavam de mais espaço. O Sr. Gonçalves batalha e consegue um terreno às margens do rio Tietê. Quando eles vão visitar o terreno, aquilo era um brejo, não dava para fazer nada. O engenheiro que ele levou lá para fazer a obra falou: não dá para fazer nada aqui, não vou fazer. Mas Camargo não desiste. Ele vai até Camargo Correia, o empreiteiro, e fala que ele precisava de um orçamento. E Camargo Correia decide gratuitamente fazer a terraplanagem. Com isso, ele consegue um engenheiro e, através de doações, ele consegue construir a Casa Transitória. E ela é inaugurada em 25 de janeiro de 1960. E ela tem duas linhas de frente: amparar a criança, reajustando-lhe a família, e o trabalho voluntário, com exceção do abrigo de idosas, que existe até hoje, que precisa da presença permanente de médicos e enfermeiros da Casa Transitória. Para quem não conhece a Casa Transitória, aqui tem um pequeno vídeo. José Gonçalves Pereira trabalhou incansavelmente até o seu desencarne. No dia seguinte, Chico Xavier recebe uma mensagem de Maria Dolores em homenagem a ele. E Alta de Souza o chama de apóstolo do bem e da caridade. Não é muito bacana a história dele? Um grande abraço a todos, fiquem em paz e que Jesus os abençoe. Graças a Deus.